estar começando oficialmente a nossa primeira aula como Unity Movement. Segunda, né? Semana passada alguns de vocês não estavam aqui, mas eu gostaria de começar falando sobre o formulário. Alguns de vocês responderam, nem todos. A gente tentou pedir para que todos respondessem com o feedback, né, do ano passado. Júlio, você tem como você passar as respostas? Tá aqui? Tá aí no... Passa rápido, tá? Isso, aí. Então, algumas das perguntas que nós fizemos a vocês no formulário é sobre o que vocês acharam do ano da Jubac. E algumas das respostas que vocês colocaram foram as que vocês conseguem ver aí. Inovador, incrível, gostei muito. Outros falaram sobre coisas mais específicas ainda, que foi o melhor ano que eles tiveram como família, foi muito bom e foi cheio da presença de Deus, que é o mais importante. Agora, a segunda pergunta foi sobre o que poderia ser melhor. E a partir dessas questões sobre o que poderia ser melhor, que nós não fizemos bem, a gente traçou o planejamento desse ano. Então, vocês falaram sobre voltar a ter aulas instrumentais, que a gente está planejando fazer no próximo semestre. Faltou mais células e também fazer mais viagens, mais montes. É uma galerinha que vive não sei em que mundo que pode fazer 2 viagens por mês. Mas vamos tentar aderir também. Um engraçadinho aqui colocou se o Edson bancasse o Marconi. Não sei quem colocou isso, mas ainda não consigo bancar o Marconi, que é o nosso lanche, né? Mas quem sabe no futuro, né? E acerca da outra pergunta, que foi sobre quais programações e encontros vocês gostariam, vocês colocaram esportes, outros colocaram que não tem preferência, desde que nós estejamos juntos, que é o mais importante. Colocamos também promover cultos, pregações ao ar livre, 2 retiros por mês. Acho que alguém estava bem inspirado, né? É uma galerinha que tá ganhando bem, viu? Colocaram aqui células, retiros, momentos espontâneos, são coisas que nós estamos aderindo. Sobre o culto jovem, nós perguntamos se vocês gostariam que colocasse alguma coisa como alteração. E uma sugestão foi sobre o dia da semana. No momento, nós não vemos capacidade de nós mudarmos o dia, talvez para o sábado ou para o dia de semana. Então, no momento, permanece o nosso culto jovem no último domingo do mês. Mas pode ser que mais para frente nós alteremos, mas caso socorra, nós iremos entrar em contato. Vocês responderam também acerca de alterações nas EBDs, e vocês falaram sobre 3 respostas principalmente. Membros preparando aula, que é algo muito interessante, vai dar um descanso para mim e para o Júlio, vocês vão dar aula também, mas isso é algo que a gente pretende fazer no próximo semestre. E outra coisa sobre aumentar tempo de aula, que seria muito incrível, né? Mas a gente tem um tempo meio contido aqui, mas pretendemos também fazer algumas aulas ao longo da semana, que nós iremos falar depois, e também fazer mais dinâmicas, mais momentos práticos, que nós com certeza iremos fazer. Vocês falaram sobre alterações acerca do nosso momento de oração, de monte, e pediram aqui sobre fazer mais cedo. Nós entendemos que alguns dos jovens preferem fazer mais cedo para chegar mais cedo em casa, só que outros, como eu, como o Rafael, nós estudamos à noite. Então a gente tem um empecilho, né, de alguns preferem ir mais cedo, outros chegar mais tarde, mas nós iremos fazer tudo para chegar no meio termo. Acerca de acertos e erros, na verdade, os principais acertos que vocês falaram no nosso ano foi sobre a busca por intimidade com Deus, o acolhimento. Um aqui que, não foi eu que coloquei, eu juro, tá? Que foi ter colocado a mim como professor na EBD. Todo mundo sabe que você escreveu isso. Até parece, né? Outra coisa que colocaram aqui foi sobre os montes, sobre a inclusão de jovens, sobre ser família realmente como a unidade que nós estamos promovendo. Sobre os erros que vocês colocaram como liderança, alguns colocaram que não tinham visto nenhum erro, outros falaram que faltou alguma comunicação, algo assim. Nós não identificamos realmente esses gargalos, mas nós iremos fazer de tudo para poder diminuir esses erros, diminuir essas falhas e fazer um ano melhor em Cristo. Vocês, acerca do que a liderança pode melhorar com você, alguns falaram aqui para colocar vocês nas programações. E nós estamos trabalhando nisso também, para poder trazer a vocês mais protagonismo, para tirar um pouco desse peso de mim, do Júlio, nos ombros, e também trazer para vocês o trabalho, o serviço, que é algo realmente muito necessário como nós, filhos de Deus. Sobre começar a ajudar os ministérios, muitas pessoas falaram que a gente pode falar. Então, colocaram assim, me dizem vocês. Então, a gente vai falar o que precisa fazer. Então, depois eu quero encontrar essas pessoas. Exatamente. Pena que é anônimo, né? Esse formulário é anônimo, então a gente não sabe quem respondeu cada coisa. Mas muitas coisas legais foram colocadas aqui, como propagar o evangelho através das redes sociais, que são coisas importantes.
ajudar no som e deixar o Turino no baixo, também algo essencial para esse ano. Ele no formulário lá escrevendo. Colocaram aqui também sobre começar a ajudar mais em ministérios, ler a Bíblia, com certeza serão coisas que nós iremos fazer nesse ano. Por fim, vocês falaram sobre a área que vocês mais gostariam de desenvolver, que é sobre oração, sobre chamado, propósito, sobre ser usado como ferramenta de evangelização, são coisas essenciais. Aí depois vocês falaram sobre os temas que vocês gostariam de ser abordados nas aulas. Então tem aqui sobre, sem especificidade, então qualquer tema, então a gente vai falar qualquer tema que tiver na Bíblia. Também falaram aqui sobre qualquer um, pois a palavra se renova, isso de fato é verdade. Falaram aqui sobre tipo de pregações, sobre a homilética, né, que é a arte de pregar. Falaram sobre escatologia, que é a volta de Jesus, que nós iremos falar mais para frente. Falaram sobre devocional, sobre fazer tudo possível e vamos descobrir. Por fim, nós perguntamos se a gente esqueceu de alguma coisa e falaram que não esquecemos. Então acredito que esteja tudo bem e bola para frente. Amém. Agora, dito isso, alguém tem alguma coisa a acrescentar, pessoal? Algo que talvez passou batido? Algo que vocês queiram falar, pontuar? Fale agora. Importante ressaltar, vou ter que ir pro seu lado mesmo, senão eu empenho. Pode ficar aqui, tira essa cadeira aí, mano. Aí a gente fica junto. Importante ressaltar que tudo isso aqui que vocês falaram, é óbvio, né? Muita coisa eu e o Edson a gente foi analisando no mês ali de dezembro, entendendo no Senhor, mas depois também a gente se reuniu com a liderança, então a gente está alinhado com o pastor, está alinhado com as pessoas que nós devemos isso também, nós tomamos essa decisão assim, enquanto liderança, e todo esse planejamento que ele foi aprovado, e ele não é feito para o Júlio, para o Edson, para a Adriana, para o Rafael, para o Samuel, não, ele é feito para a gente, para a família. Então isso aqui com certeza é passível de alteração, porque é uma nova visão que a gente vai caminhar e na prática a gente vai ver como que vai ser estabelecer isso quanto família, mas aqui pelo menos vai ser o norte do nosso ano. Aqui é só um índice de conteúdo, ou seja, que a gente pretende abordar hoje. Se sobrar tempo eu vou começar a dar uma aula, mas não sei se vai sobrar, vamos ver como é que vai fluir. Mas basicamente, introduzindo já, tá pequeno, mas vocês não vão conseguir ver, mas aqui está escrito, tem um traço, né? Uhum. Grupo de amigos, sistema religioso e conhecidos. Talvez, quando nós analisamos no ano de 2024, em muitos momentos, o nosso grupo, a nossa família como um todo, ela se encontrou nesses estágios aqui, de grupo de amigos, de sistema religioso e de conhecidos. Talvez, tentando abordar todo mundo aqui, talvez nós levamos uma relação de conhecidos, em que eu só conheci o Samuel, mas eu não sabia como é que estava a vida dele na escola e no trabalho. Talvez, muitas vezes, eu participei de um grupo de amigos que, enquanto eu estava agradando alguém, estava tudo certo, mas a partir do momento que eu vejo essa pessoa fazendo algo de errado, ou eu faço algo de errado, eu não tenho liberdade para chegar para ela e falar, ô fulano, você está errado nisso aqui, porque talvez ele vai se ofender. Isso é grupo de amigos. Isso nunca foi igreja, isso nunca foi família de Cristo. Família de Cristo mesmo começa na cruz, e a gente vai começar a abordar essa visão esse ano. Se nós caminharmos só saindo, só curtindo e sem se preocupar com nada espiritual, isso não é família de Cristo. Isso é grupo de amigo. Se a gente só se encontrar na igreja no domingo de manhã e no domingo à noite, isso não é família de Cristo. Isso é sistema religioso. Família de Cristo, Jesus, quando ele discipulava os discípulos, eles caminhavam juntos, caminhavam sobre uma visão. E Pedro, quando ele fala com Jesus algo que está errado, Jesus vira para Pedro e fala, olha, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, que espírito é esse que está em você, mano? Por que você está fazendo isso, velho? Agora, grupo de amigos não tem essa liberdade. Grupo de amigos, você vê o cara no erro e não fala nada. Porque é grupo de amigo. Mas aqui é a família de Cristo. Então a gente precisa de se colocar nesse lugar. E com certeza vai ser muito desafiador. Deixa eu passar aqui que eu esqueci. A base, né? João 17 é uma das bases que a gente tem do Evangelho. A gente vai estudar muito esse texto esse ano. Mas dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Nós precisamos de ser uma família, assim como a família real que a gente abordou na aula passada. Pode ler, Leandro. Uhum. Nosso grupo. No ano passado, nós éramos como um grupo de amigos que funcionou muito bem. Nós colecionamos momentos incríveis e significativos. Diversas memórias na parede, como vocês podem ver atrás da Júlia e da Amanda, provam isso. Porém, nós vivemos, de fato, 10 anos em um só. Mas é necessário mudanças. Nós já vimos que a nossa sala teve algumas mudanças, mas também é necessário mudanças em nós, dentro de nós, mudanças internas.
E é isso, porque Cristo precisa ser verdadeiramente formado em nós. E a base bíblica para isso é Romanos 8, 29 e 30, que fala que Deus quer que nós sejamos feitos à imagem de Cristo, no caráter de cada um, e isso de fato vai ser desafiador. É algo que é bom ser formado à imagem de Cristo, mas é algo difícil, é algo desafiador, mas que vale a pena no fim. Aos pés da cruz, vocês se lembram lá no Evangelho de João, primeiramente, fala, principalmente, né? Fala que quando Jesus iniciou a primeira igreja, Jesus estava na cruz, ele fala para João, olha João, essa é a sua mãe, a Maria, e Maria, olha, esse é seu filho, porque Maria viria perder o seu filho, Jesus, porém deixou João como essa primeira igreja, a igreja primitiva, formando então a igreja lá na cruz e também agora sendo igreja conosco. Vai doer, vai sangrar, vai custar tudo, não vai custar muito, vai custar tudo para nós, mas no fim é uma tristeza que gera vida para nós. Nossa visão. Basicamente é o que nós pretendemos e qual é a visão do nosso grupo daqui para frente. E basicamente 4 etapas que nós consideramos fundamental, e a primeira delas é estar morto. Não é possível nascer de novo sem estar morto. E não sei como vai ser esse ano para vocês, mas depois de um certo tempo de caminhada no Senhor, eu entendi que em muitos momentos eu estava na igreja, mas eu não tinha nascido de novo, porque eu não estava morto ainda. Então vai ser fundamental nós entendermos esse conceito de estar morto este ano. Depois de estar morto, nascer de fato de novo. E como um bebê que nasce de novo de uma vida, ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. Então nós precisamos de ter Cristo formado em nós, de fato, para depois disso manifestar Cristo, conforme fala em Romanos 8. Então a nossa visão basicamente vai ser aqui. E todos nós vamos estar caminhando juntos. E pode ser que um tenha nascido de novo, mas pode ser que o outro nem esteja morto ainda. Pode ser que alguém já esteja aqui, tendo Cristo formado nele. Mas esse cara vai ter que lidar com quem ainda nem morreu. E quem está manifestando Cristo vai ter que olhar para quem está aqui e falar, cara, eu já estive lá. Então é um lugar em família, que não pode haver julgamento. Mas todo mundo está morto. Quem está morto não sente dor. Então, essa vai ser a visão para esse ano. Aqui tem alguns valores que são inegociáveis, ou seja, o que nós não podemos negociar, ou seja, é algo inegociável para o nosso grupo. Quais são esses 3 valores? A morte, porque somente depois de morrermos nós teremos vida. O amor, onde nós não consideramos nada além do outro ser superior, ou seja, nada é incômodo, mas tudo é tranquilo porque o outro é superior a eu mesmo. E o serviço, porque uma vez que eu morri, uma vez que eu fui amado, é impossível eu ficar aqui nessa relação. E a Bíblia prova que precisa de ter o serviço. E nós vamos entender isso esse ano. Aqui a vida em família, ou seja, o nosso plano para 2025, e conforme eu falei no início, sujeito a alterações. Talvez a gente não consiga fazer tudo, talvez a gente mude algumas coisas, mas é pelo menos um planejamento que a gente vai se guiar. Vou começar ali. O primeiro planejamento que nós fizemos, e também está de acordo com as sugestões que vocês deram no Forms, é sobre o Unity Day. É o dia da unidade, o dia da Unity. E basicamente esse dia será um a cada semestre, então um nesse semestre agora e outro no final do ano. Vai ser um dia, um passeio entre família, entre nós, em um local sugerido pela família, talvez a casa de alguém, talvez um sítio, algo assim, para nós podermos realmente passar esse dia juntos. Unity Sports, ou seja, atividade física. Aqui eu coloquei semanal ou 15 dias, sendo vôlei, futebol, corrida, academia, qualquer coisa. Isso aqui é bem importante, tá? Os jovens organizarão. Ou seja, eu e Edson, nós não vamos organizar isso aqui. Se vocês quiserem fazer, nós vamos participar. Pô, se marcar uma pelada, eu vou querer jogar. Se marcar uma corrida, eu vou querer correr. Se marcar um vôlei, eu vou querer jogar. Mas a gente já viu nesse tempo caminhando aqui com a liderança que a gente não consegue dar conta de tudo. Então, assim, se vocês animarem, top, a gente vai participar. Mas não é algo que pode estar sobre os nossos ombros, sobre o ombro da Adriana, enfim, é algo que não dá pra gente fazer, porque senão a gente vai chegar aqui e vai falar, nós vamos fazer, aí vocês vão cobrar e não vai acontecer, né? O Pedro não tá aqui, queria que ele tivesse, ele que gosta, mas enfim, é isso aí. A terceira é Unity Celebration, também de forma trimestral nós iremos
premiar, parabenizar a conquista pessoal, talvez coletiva, em grupo de cada um de nós. Então nós iremos fazer os prêmios, também iremos comemorar nossos aniversariantes, iremos ter a celebração das conquistas, de forma uma Unity Celebration, um dia de celebrar a nossa unidade. Geralmente nas empresas tem algumas reuniões, né, trimestrais, semestrais, anuais, e a nossa ideia é trazer isso aqui quanto família. Então, quanto família, é importante a gente se encontrar não somente aqui, mas ter esses momentos para premiar vocês pela participação aqui, pela dedicação aqui, mais um também entendendo a vida do outro. Às vezes um irmão saiu da recuperação e passou na prova do Messias lá no IFES, o outro foi promovido no trabalho, o outro teve alguma coisa. Então, assim, quanto família é importante a gente ter esse momento de se conhecer de fato. Às vezes a gente está quanto grupo, mas eu nem sei onde a Raquel trabalha, nem sei onde a Adriana trabalha, nem sei onde o Luiz está. E só é importante o Luiz que serve, mas o Luiz com a vida dele, nas particularidades dele, pode não ser importante. Então isso aqui é uma das atividades que a gente busca acabar com isso e ter essa relação mais próxima mesmo. Cine aqui é filme mais comida. Aqui a pretensão é que a gente faça isso mensalmente, com um filme sugerido pela família e aprovado pela liderança. Ou seja, a gente quer que vocês sugiram um filme, mas a gente quer saber qual é o filme, o que fala, qual é o assunto, depois aprovado, a Adriana dando um aval ali, a gente senta para assistir esse filme e come alguma coisa. Também. Assim como foi no ano passado, no nosso Retiro Dobrans, quem foi abençoado pelo Retiro Dobrans foi top, né? Você tá dormindo, bora, pô. Bora, gente, animar. Então nós pensamos em fazer o lema de todos os nossos retiros, Dobra-nos. Porém, além desse tema geral, Dobra-nos, nós também queremos fazer temas específicos em cada ano. Então pode ser, esse ano a gente não pretende fazer em dezembro, porque nós vimos que do ano passado a gente fez em dezembro, porém a galera se dispersou na praia em janeiro, né, e também no carnaval, que vai ser em março, no final de fevereiro. Então a gente pretende fazer por volta de março do próximo ano, porque vai ser uma forma de nós já começarmos o ano bem e termos a constância, de não termos esse gap, esse intervalo que tem em janeiro, nas férias também de verão. E aceitamos sugestões também, como está escrito. Como é que faz assim mesmo, Edson, Júlio, professor de inglês. O segredo da unidade. Aqui é o que a gente já estava fazendo, a gente só arrumou um nome bonitinho para isso, o segredo da unidade. Aos fins de semana, ou seja, no final de semana a gente vai se encontrar, como a gente já se encontrava, e o intuito é que a gente entenda o segredo da unidade no Senhor. Ou seja, espontâneo, monte, oração na igreja, oração na casa de alguém, enfim, esse tempo de ter um momento de intimidade, nós quanto família e o Senhor. Aqui é a sala de oração online, conforme vocês já estão habilitados ali. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Terça-feira, vocês acham que é um dia que tá legal? Porque quando a gente começou tinha bastante gente participando, depois dispersou e nem todo mundo tava. Então, assim, é importante a gente, quanto família, entender. Às vezes para vocês vai ser melhor quarta-feira. O que vocês acham? Terça-feira é um dia que tá legal? Vocês não estão participando porque não quiseram participar mesmo ou porque tava tendo algum empecilho lá na escola, na faculdade? Tô dormindo, não falar, dormindo. É sincero, são família. O horário também se 9h30 às vezes fica tarde, se vocês preferem que seja 8h30. O que vocês acham? Vamos falar, gente. Sara, Cíntia. Eu vou muito porque 9h30 fica tarde pra mim. 8h30, você acha que é um horário bom? Verdade. Terça ou 8h30, então. Todos concordam? Pode falar, Jonathan. Só você! Show, então. Depois a gente faz uma enquete lá também pra gente ver. Pode falar, Leandro. Show. Vocês podem ver que todos os nomes estão em inglês, né? Então vamos pronunciar também melhor, vamos desenvolver nossas habilidades em inglês. Então nós também desenvolvemos a Unity School, que é a nossa escola de unidade realmente. Que são as nossas EBDs, nós preferimos colocar também esse nome em inglês para ficar tudo de uma forma igual. Então as aulas que nós temos aos domingos de manhã vai ser a nossa Unity School, porém de novo formato. Teremos aulas mais práticas, teremos aulas com paradigma, com um problema, com uma dúvida, com aplicação prática para ser feita na segunda, na terça e na quarta. Não é para ser algo apenas teórico, aprendido no domingo, esquecido na segunda, mas ser algo que vocês estão vivendo realmente. Isso. Unity Academy foi um projeto que Deus colocou no meu coração, tá uma incógnita, né? Porque eu ainda estou discernindo muita coisa em oração para ver para onde o Senhor quer mover, o formato, como é que vai ser, enfim. Mas é um projeto que vai fazer parte. Basicamente é um centro de ensino que está para iniciar, não sei se vai ser em março, abril, junho, julho, tem que entender no Senhor e não me guiar por aquilo que eu penso, mas a ideia é que a gente tenha cursos e treinamentos gerais com certificados e carga horária.
Estou entendendo do Senhor, discernindo ainda para ver para onde nós vamos caminhar, mas é óbvio que o centro é Cristo, mas talvez a gente tenha algumas outras coisas também a organizar, mas é um projeto que a gente pretende ter e levar. Nesse ano talvez a gente só vai dar o passo inicial, mas levar por uma vida mesmo. Nosso Marconi, famoso Marconi. Yuri Marcons. Aham. Tá muito bom. Ah, a Júlia foi lá, tá muito bom. Respeitando a nossa origem, que foi no Marconi, nós colocamos o nome dessa união, Relíquia. desse encontro, Relíquia. como Unity Marcons. Mas não necessariamente será no Marconi. Pode ser que a gente saia, talvez, em algum lugar. Esqueci os nomes que... o Ronald, isso. o Pato Donald, esses lugares tudo aí. Exato. Mas aqui é pra gente olhar e relembrar a nossa origem. Que foi lá Exato. que tudo começou. Daqui a 10 anos a gente vai falar, pô, por que Yuri Marcos? A gente vai contar histórias, cachorro e tal, tudo. Vai ser maneiro. Exatamente. Aí, basicamente, é um açaí. Foi mal, Lietz. Tranquilo. Então, como vocês podem ver no slide aqui, temos duas opções nesses encontros. Ou a gente pode sair até o local e comer, ou ficar na igreja, que é melhor pra mim. A gente fica aqui, já pede no celular, todo mundo fica de boa. Não tem perigo de ser assaltado, de sofrer acidente, então tá tudo de boa aqui, gente. Só lembrando, deixando claro, ano passado ninguém foi assaltado, ninguém sofreu um acidente também, pessoal. Aqueles que estão chegando, é bom ressaltar esse ponto. É isso aí. Amém. Amém. E a intenção é que a gente faça isso 2 vezes ao mês, que a gente acha ok. Uma vai ser o culto dos jovens, que já é padrão ali mesmo, e outra algum domingo, que a gente entende que vocês gostam, participam, gera essa conexão, enfim, mas a gente também entendeu que não dá pra fazer 4 vezes, né? As pessoas trabalham, tem um trabalho, finanças, enfim. O Jonathan falou Esse... Oi? O Jonathan. Lietz vai bancar. Vou nada. Vai bancar. Aqui é o Unity Squad, basicamente é grupo de 4 ou 5, e esses grupos de 4 ou 5 são pessoas que vão participar do cotidiano um do outro. Então a ideia é que essas pessoas tenham vida na vida de fato, que elas compartilhem um devocional diário, que elas tenham um encontro em casa, que elas de fato participem da vida de carne e osso ali. A gente entendeu que ano passado o que gerou a nossa união foi grupo de pessoas que se conectaram, e a gente entende que a gente não pode ficar nessa bolha entre a gente, mas todo mundo se conectar entre si e um participar da vida do outro. Ou seja, eu não quero olhar para a Sara e Cíntia e ver ela somente aqui, mas a Sara e Cíntia precisa estar conectada com pessoas diariamente ali, porque isso não é religião, isso não é sistema, isso não é obrigação, isso é vida de Cristo, isso é vida e família de Cristo. Caminhar com Cristo é participar de uma família. Os discípulos andavam juntos, só que não tem como todos nós aqui andarmos juntos, 20 pessoas. A gente vai querer marcar um compromisso, o Luiz vai estar na academia, Isabela vai estar no escritório, Júlia vai estar viajando, Adriano vai estar para os Estados Unidos. Não vai ter como a gente marcar tudo, todo mundo. Então a ideia é que a gente resuma isso em grupo de 4 ou 5 para gerar essa conexão e essas pessoas caminhem juntos. E a gente vai ver se a gente vai trocar isso por semestre, se vai trocar anualmente, mas a ideia é que isso seja gerado, que tenha essa vida na vida, que vocês não vão precisar de um ensinar para os outros, mas toda essa verdade que a gente aprende aqui no domingo, vocês vão compartilhar ela durante a semana. Então a ideia é o quê? Acabar com essa questão de vir para a aula, nem anotei nada, voltei para casa e vou viver a minha semana. Não. O Luiz vai vir na aula, ele vai voltar, vai aprender várias coisas. Na segunda-feira já vai ter o devocional para o Luiz fazer. E ele vai fazer com outras pessoas que assistiram essa aula. E a ideia é que todo mundo cresça junto e Cristo seja formado nesse cotidiano, nesse vida na vida. Que a gente sabe que no domingo e no sábado tá todo mundo aqui, mas segunda cada um volta para sua vida. E a gente só vai se conectar de novo no outro domingo, no outro sábado? Não, isso é sistema, isso não é família de Cristo. Então essa é a ideia. E a gente colocou aqui que na prática começa após carnaval, porque a gente vai dividir esses grupos, tem que conversar com algumas pessoas desses grupos. Semana que vem já é o culto dos jovens e no outro já é carnaval. Então a gente já vai começar em março ali, para começar bem organizado. Deixa eu explicar. Fundamento doutrinário. Aqui, o que é isso aqui? Falei com o pastor, tá? Será um material sequencial e cronológico que nós estudaremos para compreender e viver a visão que carregaremos no nome Unity Movement. Vocês podem ver que eu destaquei 2 palavras: sequencial, cronológico, compreender e viver. O que quer dizer sequencial e cronológico? Tem uma ordem em tudo que a gente vai ensinar. Então, se você perder a aula de domingo, você vai chegar na aula do outro domingo e não vai entender. E aí vai ser uma sequência. E se você faltar muitas aulas e você não estudar isso, você vai se perder. E se você se perder, você não vai conseguir nem compreender e nem viver essa verdade. Vai participar de um grupo, você vai entender o nome, mas você não vai viver, você não vai ser uma mensagem viva disso.
E a gente entende que algumas pessoas têm compromisso, outras trabalham, outras viajam. Não tem como a gente manter 100% de frequência na EBD. Imprevistos acontecem. Então é por isso que nós vamos gravar essas aulas, disponibilizar no YouTube e no Spotify, para que quem não vier na segunda-feira assista. Ou no domingo mesmo assista e não fique prejudicado. Então aqui não é uma ordem, não é uma obrigação. Ninguém vai ficar no pé de ninguém falando, fulano, você assistiu a aula, você não assistiu? Não. Cada um aqui é livre. Vocês vão entender que vocês precisam de fazer as coisas por vocês, e não porque tem alguém falando para vocês fazerem. A vida de adulto, os mais novos talvez não entendem isso, mas não tem ninguém que fica no pé da Adriana falando, Adriana, dá um jeito na sua vida, acerta a sua casa. Não. Responsabilidade é de cada um. Então vocês vão começar a gerar essa responsabilidade de entender que não é obrigatório, mas para vocês compreenderem e viver talvez o melhor ano da vida de vocês, ou a melhor estação da vida de vocês, esses fundamentos eles vão ser inegociáveis. E basicamente, Unity e movimento, não sei se assistiram a aula semana passada, mas unidade e movimento. Nós temos dois temas e nós precisamos de primeiro entender a unidade para depois entender o movimento. Então nós começaremos pela unidade. Aqui nós temos dois tópicos principais, que é de volta à nossa origem e a verdadeira comunhão. Sendo que desses tópicos, nós vamos ter mais ou menos aqui 7 subtópicos e 26 temas. Esses 26 temas, a gente não sabe se a gente vai conseguir dar isso em uma aula, em 2 ou em 3. A gente só tem esses temas, a gente já estudou isso, mas tem que ver como é que vai passar isso para vocês. Depois que nós entendemos tudo isso, nós vamos para o movimento. Nós temos dois temas principais, cultura do reino e a maturidade. Sendo que nós temos 5 subtópicos e 20 temas, que podem se dividir em mais aulas. Então, assim, é uma visão que provavelmente a gente não vai conseguir passar para vocês em um ano. Vai ser uma vida. E pode ser que a gente volte na unidade, pode ser que a gente vá para o movimento, enfim. Isso é o evangelho, isso é uma visão para a vida, não é algo para esse ano. Então, com certeza, a ideia é que até que Cristo volte, que a gente entende que é breve, ou até que vocês morram, a gente consiga passar isso para vocês. E nós nos encontremos novamente na eternidade. Eita. Pode falar. O nosso estilo de vida, o nosso lifestyle, continuando em inglês, é a forma, explicando, né, nosso estilo de vida, é a forma pela qual nós iremos justificar, iremos provar que pelas obras, que nós não apenas somos um grupo de amigos, um sistema religioso ou um conjunto de conhecidos, mas na verdade nós somos verdadeiros filhos de Deus em movimento. Então nós temos 3 frases aqui para poder resumir a nossa visão de mundo, que é: não é pela unção, é pela vida, não é pela aparência, mas pela realidade, e também não é apenas sobre o final de semana, mas é sobre a nossa semana. Menos farsas e mais realismo. Jesus não precisa de nossa hipocrisia. É tempo de tudo ou nada. Talvez vocês não entendam, esse não é pela unção, é pela vida. É unção em que às vezes a gente entende que estar com Deus é fazer as coisas. Então, às vezes, porque eu tenho uma facilidade de comunicar e eu prego bem, Cristo ou o corpo dele precisa disso. Mentira. Não precisa. Não é porque eu sei tocar um instrumento que eu vou ir pro altar tocar esse instrumento com a minha vida toda bagunçada. Isso não é família de Cristo. Isso é sistema. E Jesus, Cristo, a igreja, Deus Pai, o Espírito, eles não precisam da nossa unção. Eles precisam da nossa vida. O corpo de Cristo, a família de Cristo precisa da nossa vida, da forma que ela é. O serviço é uma consequência, como nós vimos. A morte, o amor e depois o serviço. Aqui a gente tem basicamente um fluxograma que a gente vai... É basicamente uma ordem cronológica que a gente que eu tentei estipular para a gente estar explicando como que vai ser a nossa semana e como que nós vamos caminhar com o Senhor. E... Cadê o documento? E basicamente nós temos um ponto de partida, que vai ser esse momento aqui, a nossa escola. Nesse ponto de partida, como o Yedes falou, a gente vai ter uma problemática, um confronto, uma reflexão e uma ação. Ou seja, a ABD daqui para frente, pega um lá, Yedes, um caderninho. A ABD daqui para frente não vai ser no formato que estava anteriormente. Vamos ser sinceros e realistas. As nossas EBDs já teve aula de eu chegar aqui, o Lieto está dando aula, ou eu está dando aula, e tem gente mexendo no celular, tem gente conversando, tem gente dormindo. Isso é uma completa falta de respeito, não ao Liedson, mas a Cristo, cara. O Liedson que, por exemplo, passou a semana toda estudando a aula, chega aqui
e a gente não se coloca nem no lugar de ouvir o que a pessoa está falando. Então, vai ser o ponto de partida. E nós vamos tentar mudar também o formato, não ficar tão técnico ou teórico, mas deixar de forma que dê para a gente aplicar isso na nossa vida. Então a gente vai sempre partir de um problema, de um confronto, porque a palavra de Deus é confronto, de uma reflexão na nossa vida e depois uma ação que nós vamos executar durante a semana. E a gente fez esse caderninho simbólico para disponibilizar para cada um de vocês, pode passar por lá dele só para vocês verem. E cada um de vocês, a partir de semana que vem, da nossa primeira aula, vai ter um caderninho desse, para vocês começarem a vir para cá e levar como uma escola de fato para estudar, porque isso aqui é vida, isso aqui é evangelho, isso aqui é a Bíblia. Se nós não estudarmos a Bíblia, não por obrigação, mas estudar porque nós precisamos disso para ser o nosso alimento, a gente não vai conseguir ser um filho de Deus em movimento. A gente vai ser um crente, mas um cristão não. Então a gente vai disponibilizar isso para vocês, a gente só pede que vocês tenham cuidado e tragam caneta, lápis, borracha, enfim. Bíblia física. E vamos mudar nisso para passar a viver como uma escola mesmo. Para passar a nos guiar a partir da escola. Depois disso, nós temos a segunda etapa, que é o Unino Squad, que é basicamente onde vocês vão viver o entendimento no cotidiano. A gente colocou aqui 3C, né, quando a gente estava montando, que é conexão, comunhão e crescimento. Conexão, um grupo no WhatsApp para esse squad, vocês vão conversar todos os dias, nem eu, nem ninguém vai fazer parte, é um grupo de vocês. Comunhão, porque vocês vão ter encontros caseiros, não obrigatório, mas entre vocês mesmo. E crescimento, porque vocês vão ter vida na luz. O ideal é que vocês lidem com essas verdades e que no grupo vocês lidem com as consequências disso. Óbvio que talvez se vocês não entenderem algo, eu, Edson, Adriano, a gente está aqui à disposição para trocar ideia. Mas a ideia é que a parte prática vocês vivam em grupo. Então um participe da vida do outro, para que essa verdade do domingo ela continue a ser vivida durante a segunda e terça. E não é uma verdade perfeita, vocês vão ver isso. Ninguém é perfeito, todo mundo vai ter dificuldade, vai ter falha. Mas a ideia de caminhar junto é que vocês abram o jogo entre vocês, entre nós, no caso, né, que nós também vamos participar desses grupos, e que a gente caminhe sobre essas verdades. Após isso, né, que é o período da semana ali, a gente vai voltar para a parte do Unity Secret, né, que é a questão da vida na família completa, ou seja, os nossos encontros no final de semana. E a gente vai viver aqui nesse loop. E mais uma vez, se eu não participar de nenhum desses aqui, ninguém vai estar me obrigando, ninguém vai estar me cobrando, ninguém vai estar fazendo nada. Mas eu não vou estar compreendendo e vivendo essa verdade, que com certeza vai transformar a minha vida e a minha forma de entender quem eu sou no Senhor. Pode falar, Deus. Nós também, além das partes presenciais, físicas, nós também iremos utilizar de tecnologias também. E essas tecnologias são uma forma de utilizar daquilo que Deus tem para nós na graça comum, né? Então, da forma online, nós pretendemos fazer os encontros ao vivo. Então, esses encontros que nós estamos tendo aqui, nós iremos disponibilizar tanto no YouTube quanto no Spotify, como o Júlio falou. Nosso Instagram também vai ter mais conteúdos disponibilizados. Nós iremos ter os podcasts semanais, iremos ter produção musical de acordo com as melodias. Essa produção musical aqui é algo que nós entendemos lá na escola de paternidade, que o Senhor de fato flui essas canções. E a gente vai, na medida que formos nos movendo no Senhor, a gente entende que o Senhor vai nos posicionar para esse lugar também. Desde quando eu voltei de lá, o Senhor me deu algumas canções, e eu sei que tem outras pessoas do nosso grupo que também já tem isso, e a ideia é que a gente exteriorize essa visão. Manifestar Cristo. Aqui a gente colocou produção musical, mas música às vezes vai ser um rap, vai ser qualquer coisa. A ideia é manifestar Cristo através de melodias, de letras, enfim, de arte, né? Arte como um todo. Eu não sou um cara que eu entendo muito de arte, mas a gente vai ver Cristo se manifestando em nós de diferentes formas. E a ideia vai ser sempre essa, manifestar Cristo. E usar da tecnologia em nosso favor. Usar de todos esses bens que nós temos nessa era para fazer o bem enquanto nós podemos. Enquanto nós não somos censurados, enquanto nós não somos perseguidos, enquanto nós ainda temos um lugar de fala. Tava virado para mim só. Tem como virar. Não, era só ter... Não, entendeu? Relaxa, tá certo. Agora você tem que ajeitar ele pra cá. Aqui, pessoal, fala o manual de conduta que eu ajeito lá. Show. Então, sobre o nosso manual de conduta, o Senhor nos direcionou a colocarmos alguns princípios sobre a nossa conduta, sobre como nós iremos nos portar como irmãos em Cristo. Então, nós identificamos que é importante nós não termos maledicência, que é falar mal do outro. Nós identificamos a proibição da fofoca. Todas as bases têm base bíblica. Nosso manual de conduta, os termos, eles têm
uma base. Então vocês podem consultar também depois na Bíblia. Então nós também identificamos a inegociabilidade, a importância do perdão. O irmão pecou com você, fez algo que não caiu bem. É importante perdoar 70 vezes 7, como nosso Senhor ensinou. Também falamos sobre a importância da transparência, ser 100% transparente como irmãos, é não deixar nada oculto, porque realmente o Senhor fala que nada que é oculto vai ser revelado no futuro. Então também temos que não fazer aquilo que Cristo não faria. Então você pensar, isso que eu estou fazendo, Jesus, se estivesse no meu lugar, ele faria isso? Ou melhor, no Evangelho, Jesus fez isso que eu estou fazendo? Então é sempre pensar naquilo que Jesus fez. Também pensamos na importância de ter zero orgulho e zero ego, é não você se colocar acima de quem você de fato é não se colocar acima dos seus irmãos. A importância da hospitalidade, você receber bem os seus irmãos em casa. Também sobre não comprometer o bem-estar do outro, é sempre se pensar, isso que eu estou fazendo vai prejudicar meu irmão ou vai fazê-lo melhor do que se eu não estivesse com ele? E por fim, é não falar mal do ausente. É natural da nossa natureza caída querer falar mal de quem não está conosco, querer falar mal, olha, a roupa que essa pessoa estava usando, a forma que ele estava falando não era legal, mas isso que a gente fala quando a pessoa está ausente, precisa ser falado quando ela está presente, porque somente assim que vai gerar o crescimento. Então, sempre que sair uma palavra ruim da sua boca, pense, Jesus fez isso que eu estou falando, e sempre voltar para esse manual de conduta que está baseado na nossa Bíblia. Uma pauta importante que eu coloquei ali, ó, tem como objetivo pautar as ações dentro da família, e qualquer membro da família que descumprir qualquer item pode e deve ser questionado em amor pelo descumprimento do manual. Ou seja, qualquer membro. Eu sou membro, Liedson é membro, a Adriana é membro, só que em amor. Ou seja, isso aqui não é uma questão que é uma obrigação, como se talvez a liderança ficasse questionando cada um por isso, porque nós temos erros. Eu, com certeza, pratico algum desses itens aqui, cara. E eu vou precisar de morrer todos os dias para deixar de praticar isso. E se o Jonathan me ver fazendo isso, o Jonathan vai falar, pô, Júlio, você tá fazendo aquela parada lá, mano, que tá lá no manual. Aí eu vou falar assim, caraca, Jonathan, isso tem sentido, tô errado, perdão, me desculpa, é isso, e eu relembrei aquilo. Então, é viver em família sem se doer, porque qual é o princípio básico? Está morto. Quem está morto não sente dor. Então, se eu estou fazendo qualquer uma dessas coisas, e aqui tem a base bíblica de tudo para vocês estudarem, eu não estou refletindo o caráter de Cristo. Se eu não estou refletindo o caráter de Cristo, eu não estou sendo um filho maduro, e eu preciso de mudança. E aqui é um lugar sobre não ser religioso, não ser crente, mas voltar à nossa origem. Nós vamos entender esses termos melhor com o passar das nossas aulas. Mas a ideia é que seja isso aqui. Pô, fiz alguma coisa dessa aqui, sou a pior pessoa do mundo? Jamais. Ladrão da cruz foi perdoado. Quem dirá nós, humanos e falhos? Nós sempre vamos falhar. Só que andar em família é saber qual é a dificuldade do Daniel e não julgar ele. Mas entender que da mesma forma que ele tem uma dificuldade, eu tenho outra. A Adriana vai ter outra. Às vezes eu vou ser mais... eu vou ter dificuldade de ser hospitaleiro. Às vezes eu vou ter orgulho. Às vezes eu vou ser uma pessoa que eu não tenho dificuldade de perdoar. Às vezes eu sou alguém que eu sou mais voltado para fazer uma fofoquinha ali, outra aqui. E de qualquer forma isso tudo tá errado. E nós vamos precisar de cada um entender a dificuldade do outro e não apontar o dedo na cara e condenar. Mas ajudar sempre em amor para a gente crescer junto. Os principais objetivos, né? Por que de tudo isso? Qual o objetivo de tudo isso? 3 objetivos. Para que todos cheguemos à estatura, para que Cristo seja formado e para que considere o outro superior. Toda essa programação aqui é voltada para isso. Não é voltada para uma membresia, para uma religião, não. É voltada para a base do Evangelho, para que ele seja formado, para que todos nós cheguemos a esse lugar. Não é a liderança que vai chegar nesse lugar, não é o pastor, não é quem vai ministrar, não é quem vai tocar. Isso é o Evangelho. Qualquer um precisa de chegar nesse lugar. Cristo sendo formado para que considere o outro superior. Isso aqui é o que nós queremos caminhar sobre. E talvez algo palpável que a gente coloque, que talvez a gente olhar no final do ano, chegar no final do ano, a gente for fazer um balanço, a gente fala assim, pô, foi bacana. Seria filhos servindo no corpo de Cristo, ao invés de órfãos e hipócritas, ou seja, a gente quer chegar no final do ano, ver vocês servindo, mas olhar e falar assim, caraca, tem um filho de Deus servindo. Não é uma pessoa que está tocando porque sabe tocar. Não é uma pessoa que está pregando porque sabe pregar. Não é um jovem que está dando aula porque sabe dar. Não é a gente ir ministrar louvor só porque sabe cantar. Mas é olhar e ver Cristo formado ali. Filhos compartilhando EBDs no segundo semestre, ou seja, a gente vai planejar para que aqueles que têm talvez
entendimento e queira se desenvolver, que vocês deem aulas também no segundo semestre, provavelmente aulas que a gente já deu para vocês compartilhar o aprendizado de vocês, que vai ser mais fácil, vocês darem essa aula novamente, e filhos com conquistas significativas, seja na vida pessoal, profissional, familiar, da igreja, do trabalho, enfim. A gente quer basicamente ser o alicerce para que vocês fluam. Tudo isso aqui é tentar de alguma forma levar todos nós para um lugar. Esse lugar é Cristo. E nele nós teremos uma vida abundante. Pode falar, Leandro. Então vocês viram todo o nosso planejamento e pode se perguntar, por quê? Por que de tudo isso? Por que participar desse Unity? Por quê? E porque nós demos a resposta, a palavra do Senhor nos fala. Porque viver a unidade é realmente viver o Evangelho. Não existe Evangelho independente. Não existe Evangelho fora do corpo. Não existe igreja fora da cabeça que é Cristo. Então, o que fugir da unidade, o que fugir desse corpo, o que fugir disso é engano, não é o genuíno e verdadeiro Evangelho. Então, nós identificamos que apenas uma escolha identifica uma vida, define uma vida. E uma decisão define um destino. Então, é a única forma que talvez nós teremos de viver uma verdade intensa e transformadora. Ou é isso, viver essa verdade intensa e transformadora, ou viver uma vida de engano, de hipocrisia. A decisão é sua, é minha, é de todos nós. Amém? Alguém tem alguma coisa a pontuar? Não? Beleza, nós temos 20 minutos, não vai dar para dar necessariamente uma aula, mas eu queria que a gente pelo menos começasse a refletir a respeito daquilo que a gente vai continuar vendo na semana que vem. Queria que quem tem Bíblia fizesse essa abertura aí, 3 pessoas diferentes, tá? Uma em Mateus 5, e ele vai ler de Mateus 5, 43 a 47. Outro vai ler Romanos 8, 16, a partir do 16. E outro vai ler 1 João 3, versículo 6 ao 10. Quem não for ler, pode só ir acompanhando e abrir também, mas é importante que todo mundo faça a abertura da Bíblia no celular, na Bíblia física, enfim. E aí o primeiro começa lendo Mateus 5, 43 ao 47. A gente só vai começar a refletir a respeito disso, porque não vai dar pra gente se estender no assunto. Mas já é para vocês pensarem e durante a semana já lerem esses textos pra gente refletir. Mateus 5, 43 ao 47. Pode ler, pode ler. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Alguém lê o próximo? Romanos 8, 16 em diante. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Até onde? Pode continuar. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém, tem. Aí agora o próximo é 1 João 3, 6 ao 10. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O que vocês começam a pensar nisso aí? Temos 15 minutos. Começar por Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O 15 fala, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O que vocês começam a pensar a respeito disso? Coloquei algumas perguntas aqui, né? Porque a gente leu três textos, basicamente, e lendo, talvez a gente pense assim, cara, será que a Bíblia, ela é correta mesmo? Eu mesmo tive essa pergunta ao ler esses textos. Porque Jesus, ele fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, Jesus, ele fala, olha, para que vocês venham ser filhos, vocês precisam de amar os inimigos de vocês e vocês precisam de orar por eles. E aí eu paro e penso, para eu ser filho de Deus, eu preciso de chegar nesse ápice de amar o meu inimigo e orar pelo meu inimigo, ou seja, mortificar completamente a minha carne. E aí, ao olhar para esse texto, eu falo, mas se eu não faço isso, será que eu não sou o filho de Deus? E aí a gente olha Romanos 8 e fala que nós recebemos um espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. E a partir daí, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, os filhos receberam um espírito e eles olham essa pergunta, eu sou filho, eles falam, olha, eu sei que eu sou filho, porque eu recebi um espírito de adoção. E esse espírito me fez nascer de novo. Beleza. Até aqui vocês estão acompanhando? Faz sentido? Faz sentido, sabe? Tem alguma incógnita aqui? Porque Jesus fala que eu tenho que fazer algo para me tornar filho. O Romanos vem e fala que eu recebi um espírito de adoção pelo qual eu clamo Abba, Pai. E agora um espírito existe em mim que testifica que eu sou filho. Mas tem alguma divergência nisso aqui. O que vocês acham? Pode falar, Luiz. Quem quiser falar, pode falar. São perguntas que a gente não faz isso aqui, cara. E às vezes a gente vem na igreja é um crente, mas essa pergunta a gente não se faz. Mas é evangelho. É o princípio. É a base. São perguntas importantes para se fazer. E aí, nós vamos para João e ele fala, nos faz ter essa reflexão, né? Será que eu sou filho ou não? Porque João, 1 João 3, 6, ele fala. 3, 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se eu sou um filho que eu pratico a justiça, eu sou justo, porque Cristo é a minha referência e ele praticou a justiça. Agora, se eu não pratico a justiça, eu não posso me deixar enganar. Porque aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A gente tem mais uma incógnita, né? Vive pecando. O que vocês entendem sobre viver pecando? O jeito de vocês mesmos. O que vocês acham que é viver pecando?
Vocês acreditam? Vamos, gente. Não dá aula sozinho, não. Vocês estão muito pensativos. O que vocês entendem? Viver pecando, o que é, o que não é? Vamos, Jonathan, fala, me ajuda. Bora! Essas aulas pra gente pensar junto. Fraco de fé? Viver pecando? Mais, bora. Eles estão com vergonha. Versículo 8 fala: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3, a partir do 6 em diante. Vou repetir o 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, praticar a justiça e amar ao seu irmão. Jesus ele fala lá em Mateus que para você ser filho você precisa de amar até o seu inimigo. E aqui a gente vê outro conceito, praticar a justiça. E a Bíblia fala que quem nasceu, quem é filho verdadeiramente de Deus, essa pessoa ela não vive na prática do pecado. Porque quem vive pecando desde o princípio é o diabo. Então, pecando é viver cometendo todos os tipos de pecado. Viver pecando é você viver com a mesma atitude sempre. É isso. Vou dar um exemplo. Clássico. Estatística. A cada 10 jovens, 7 assistem pornografia. Se eu assisto pornografia amanhã, eu tô na prática de assistir a pornografia? O que vocês acham? Sim? Já tá planejando assistir mais? Não! Chegou segunda-feira, eu pequei, assisti pornografia. Por eu ter feito isso, tem como a gente falar, está na prática do pecado? O que vocês acham? Eu acho que tem que ser recorrente. Sim. O primeiro ponto é ser recorrente. Ou seja, a prática do pecado é o viver fazendo aquilo. Só que aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Então esse cara que ele verdadeiramente nasceu de Deus, ele não vive nisso aqui. Isso talvez é o estágio que ele caiu. Mas quando ele cai, ele não foi feito para praticar isso. Então, quando a gente vai para cima de um pecado, por exemplo, vamos lá, pornografia. Se esse cara nasceu de Deus, ele vai se arrepender e se revoltar com isso. Esse cara, para ele fazer isso aqui de novo, ele vai ficar muito bolado. Para ele fazer isso aqui de novo, ele vai chegar no ponto, talvez, de quebrar o celular dele, de quebrar o notebook dele, de desligar, quebrar o modem do Wi-Fi da casa dele, porque esse cara tá revoltado. Isso aqui é do diabo. E ele não vive nisso aqui. Isso aqui pode representar um estágio que ele deslizou, mas ele não vive nisso aqui. Porque ele é nascido de Deus. Mas se eu provavelmente vivo nisso aqui, faço isso aqui com recorrência, não dou um jeito de acabar com isso aqui, não quebro um celular, não faço nada, provavelmente, se eu já fui batizado, se eu estive na igreja, se eu fiz várias coisas, não tem como a gente estabelecer a justiça por Deus. Mas o que a gente analisa das obras é que esse cara provavelmente ele não nasceu de novo. Porque se ele tivesse nascido de novo, ele não viveria na prática. E isso não é o júri que pensa. É a Bíblia. Vamos voltar. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A semente aqui é Cristo. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então, ao lidar com esses pecados, o primeiro questionamento que a gente tem que se fazer é: será que eu sou nascido de Deus ou não? E o cara que ele é nascido de Deus, ele não vive aqui.
Então, por exemplo, alguém que está lutando contra algum pecado, eu estou dando pornografia porque é o exemplo mais recorrente. Alguém que está lutando contra pornografia, se esse cara ele é nascido de Deus mesmo, esse cara ou essa menina, ele vai lutar contra isso até o final. Ele não vai desistir. Se ele desistir, é porque a gente entende que ele nunca conheceu a Cristo verdadeiramente. Não porque eu penso isso, mas porque a Bíblia nos falou isso. Porque ele, de antemão, nem conheceu a Deus. Ele pode ter conhecido a igreja, ele pode ter pregado, ele pode ter ministrado, ele pode ter tocado instrumento, ele pode ter descido nas águas de um batismo, ele pode ter feito tudo. Mas ele não nasceu de novo. Na época de Jesus não tinha isso de levantei a mão, aceitei um apelo. Não era assim que as coisas funcionavam. O batismo não existia. Mas isso aqui é o fruto. Então, talvez uma pergunta que eu queria que nós fizéssemos é, cara, se talvez eu estou lutando contra alguma coisa e eu desistir disso, é um certo indício que talvez eu não sou filho de Deus. Posso ser crente, mas eu não sou. Estou falando isso porque eu me fiz essas perguntas aqui e tentando analisar o histórico da minha vida, eu percebi que eu estive numa igreja, mas eu não era nascido de novo. E talvez vocês lidem com essa realidade. Semana que vem a gente vai explicar, vai nos termos, nas origens de tudo isso aqui para construir esse raciocínio. Mas o primeiro ponto que eu queria que vocês começassem a refletir é sobre esses 3 textos. Leia eles em casa, analisar a minha vida e pensar, cara, será que eu sou verdadeiramente filho de Deus? Será que eu nasci de novo mesmo? Porque o nascido de novo, ele não pratica o pecado. E aqui a gente não está falando de qual é o meio de salvação, se você já é salvo, se você não é. A Bíblia vai trazer alguns termos, apostatar da fé, aquele que desistiu da fé. Nos planos de Deus, esse cara nunca foi salvo. Porque se ele desistiu, ele não foi salvo, talvez ele forçou algo ali. A Bíblia fala lá em João que nós amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. Então alguém que nasceu de novo, ele não consegue voltar para onde ele estava. Esse cara, ele pode ter muitas consequências desse pecado, mas ele nunca vai desistir disso aqui. Nunca. Nunca. Ele pode lutar com isso aqui 3 anos, ele pode quebrar vários celulares, ele pode fazer tudo, mas esse cara não vai desistir. Porque é o Espírito de Deus que está nele. O Espírito de Deus testifica e não deixa ele viver nessa prática. O Espírito de Deus. Agora, qualquer outra coisa, não. Porque é o Espírito de Deus. Um outro exemplo recorrente que nós temos, a pesquisa que eu vi, a cada 10 casais de jovens namorados, 7 vivem tendo vida de adulto. Se os 2, ou se um dos 2 foi nascido de novo, esse cara vai casar com essa menina. Se ele não é homem para casar, ele não vai ser homem para fazer ela de mulher. Porque se ele é homem mesmo, e ele é capaz de transar com ela, ele é capaz de colocar ela numa casa, num apartamento e tornar as coisas certas. Se esse cara, essa menina, enfim, só pra gente abordar, ele tá aqui e ele é filho de Deus, ele vai lutar com isso aqui até o final. Ele vai terminar o relacionamento, ele vai fazer um empréstimo e vai casar, ele vai fazer qualquer coisa, ele ou ela. Mas ele não vai ficar aqui. Se ele chegar no ponto dele falar assim, ele ou ela, né? Vamos viver assim até não sei quando. Vamos voltar para a Bíblia. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Cair, não sou filho de Deus, pode ser que eu seja filho de Deus, mas eu cair não representa o meu estado, talvez sou um deslize. Mas o filho, ele vai lutar para não viver nessa prática. Ele vai lutar com todas as forças dele, mas ele vai lutar. Se eu tenho uma dificuldade com droga, irmão, pode ser que eu caia. Se eu tenho dificuldade com bebida, de me embriagar, pode ser que eu vá. Pode ser que isso aconteça. Ninguém está livre. Mas o verdadeiro filho não vive na prática. 10:20. E a gente vai entender isso aqui melhor, provavelmente na semana que vem, que hoje não dá tempo. Mas vão ter 2 palavras que basicamente vão, se alguém quiser estudar em casa, vão ter 2 palavras que vão distinguir o que Jesus fala aqui, o que Paulo fala aqui e o que João fala aqui depois. Essas 2 palavras são tecno
ruios. Essas duas palavras que têm origem, elas vão exemplificar para esse texto aqui, para esses textos. Quem é filho, aqui. Quem é filho, aqui. E quem não é filho, nem aqui, nem aqui. Quem nunca nasceu de novo. E a próxima aula a gente vai falar a respeito disso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós te agradecemos por quem o Senhor é. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada jovem aqui. Que o Senhor possa estar nos fazendo estar nessa semana refletindo a respeito de Mateus 5. Que nós possamos estar refletindo a respeito de Romanos 8. E que nós possamos refletir também a respeito de 1 João 3. E que a gente possa fazer uma autoanálise da nossa vida, de quem nós somos, para que nós possamos começar a compreender aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós pretendemos e nós iniciamos hoje com a visão de não ser mais um crente, de não ser mais um religioso, de não ser mais um no sistema, e o Senhor nos conhece. A tua palavra diz em Salmos que todos os nossos dias estão contados. Então nenhum aqui é melhor ou pior do que o outro, mas todos nós estamos aqui com um propósito: conhecer ao Senhor. Talvez nós tenhamos aqui nessa sala, Pai, aqueles que vão se deparar que nem são filhos de Deus, mas que aceitaram uma religião ou um sistema. Talvez tenha alguns que são filhos de Deus, mas estão começando a engatear e precisam de mudar muita coisa na vida. E pode ter também aqui alguns filhos que já são maduros, mas precisam começar a manifestar isso através da criação, Pai. De qualquer forma, nós entendemos que o Senhor é aquele capaz de nos fazer combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Que o Senhor possa estar nos guardando no dia de hoje. Te agradeço pela vida de cada jovem que veio até aqui, cada jovem que participou dessa aula, cada jovem que entendeu algo no Senhor. Nós sabemos que não é a palavra, não é o estudo, mas é o Espírito do Senhor que vai ao encontro de cada um. Que cada um possa sair daqui, pelo menos começando com a indagação de transformação que é gerada pelo Senhor. Nós apresentamos também esse planejamento que o Senhor nos deu, que não é o nosso, mas é o planejamento do Senhor. Que em cada atividade dessa, o Senhor seja formado. Que em cada atividade, que em cada encontro, todos nós cheguemos à estatura perfeita de quem o Senhor é. Não apenas um, mas todos. E que nós possamos considerar o outro superior. Nos abençoe nessa jornada, nos abençoe nesse novo ano, nos abençoe nessa nova caminhada. E que o Senhor possa ser formado no caráter de cada um. Porque isso é o mais importante, isso é o essencial, isso é o que precisa de acontecer para que nós possamos conhecer verdadeiramente ao Senhor e ter a nossa vida completamente transformada. Abençoe aqueles que chegaram aqui talvez cansados, sobrecarregados. Abençoe a semana de cada um aqui. Abençoe os desafios, o trabalho, a escola, a faculdade, a família. Que o Senhor possa estar presente na vida de cada um nessa semana, abençoando nesse primeiro dia. Que nós possamos entregar esse dia ao Senhor e que logo mais nós possamos retornar às 19 horas para adorar o Senhor, para levantar o nome do Senhor, para clamar pelo Senhor enquanto nós podemos clamar, enquanto o Senhor ainda não voltou, e que nós possamos ser encontrados em amor, em Ti, que o Senhor possa ferir o nosso coração com a ferida de amor de fato pelo Senhor, e que essa verdade possa ser a nossa verdade. Nos ajude nesse ano, nos ajude nessa caminhada, que cada um aqui possa sair desse ano diferente, que não possa ser mais um ano, mas que possa ser um ano transformador, que possa ser o melhor ano na vida de cada um aqui, Pai. Nos leve a viver essa verdade, nos leve a esse lugar, nos destrua por completo, nos mate por completo. Se existe algum resquício de vida própria, de mérito humano em nós, que possa ser quebrado por completo, a começar em mim, para que Cristo seja formado, para que nós possamos morrer para então ter vida. Que a nossa vida possa ser a partir do Senhor, a partir da cruz, que nela nós encontramos a vida em abundância. Nos guarde e nos proteja, nos leve em paz para nossas casas, que nós possamos retornar para o templo lá embaixo agora. E que o Senhor possa continuar conosco, na vida de cada um. No nome santo do Senhor, amém. Amém? Pessoal, semana que vem então a gente continua, a gente tem aula. Semana que vem é culto dos jovens também. Então a gente vai estar todo mundo junto. Provavelmente essa semana, durante a semana à noite, a gente vai estar fazendo algum momento aí de oração, a gente vai estar divulgando ali o jejum também.
tá? Provavelmente a gente vai no monte na sexta ou no sábado, a gente vai estar fazendo uma enquete para ver certinho como é que vai ser. Sábado também, sábado à noite, a gente vai estar participando de um culto de jovens lá no Somos Um. Eu vou estar levando palavra, a gente vai estar levando louvor também, então quem quiser ir, nos comunique. A nossa vontade é que todos vocês vão, independente de ter carro ou não, a gente vai dar um jeito. Então fica o convite a todos, estaremos juntos, Douglas, Matheus, a galera que a gente já caminha junto. E é isso aí, a gente vai estar subindo essa aula no YouTube, vocês estão me mandando para quem não veio. E é isso, feliz de ver todos vocês aqui. E vamos começar esse ano, né? Um ano de morrer. Não se desesperem, se der vontade de chorar durante as aulas, chorem. Acho que eu vou ser o primeiro a chorar. Se vocês surtarem, a gente tá aqui, eu tô aqui, a Adriana tá aqui, o pastor tá aqui, mas mais uma vez, vai ser um ano de morte. E vai ser muito desafiador para todos nós. Mas vai gerar vida. E com certeza vai ser a melhor vida que nós vamos ter. No nome do Senhor. Amém? Amém. Estamos liberados.